Olá a todos. Eu vou gravar aqui esse vídeo em propósito que o professor Davi Almeida solicitou da avaliação presencial 2. Eu sou do curso de matemática, meu nome é Evanilson Alves Pereira. E como ele pediu lá na proposta da avaliação, o roteiro para a apresentação do vídeo, né? Tem o roteiro, ele pede lá o objetivo, o desenvolvimento e a conclusão. O objetivo desse vídeo é para que os ouvintes compreendam o significado da psicanálise para o desenvolvimento da educação. É abranger os conceitos dos três psicanalistas nesse vídeo, no caso dos três autores, abordando as definições, características e métodos de análise. De forma clara e eficaz, espero que os conceitos tenham correspondidos aos três autores. Conforme está lá as três perguntas que o professor botou, vou começar aqui. Sigmund Freud nasceu em 6 de maio de 1856 em uma localidade do Antigo Império Áustrico e que pertence à República Tcheca nos dias atuais. Aos 4 anos de idade, mudou-se com a família para Viena, onde viverá a maior parte de sua vida. Graduou-se em medicina em 1881 e passou a se interessar pelo campo da neurologia. Enquanto trabalhava no Hospital Geral de Viena, começou a investigar as explicações neurológicas para a histeria, sentindo-se satisfeito com o tratamento médico para esse transtorno. Em 1885, Freud viajou para a França para estudar com o psiquiatra Jean Jacques e conheceu o método da hipnose utilizada para tratar a histeria. Após voltar a Viena, Freud começou a fazer estudos junto ao Dr. Joseph Brau, iniciando um novo método de tratamento por meio da associação livre, procurando abandonar o uso da hipnose. A partir dessas experiências, o médico vienense estabeleceu os princípios que norteassem as abordagens psicanalistas. Freud publicou em 1895 a 1930 24 volumes sobre seus estudos de psicanálise. Ao fugir da perseguição nazista em Viena, Freud mudou-se para Londres, onde faleceu em 23 de setembro de 1939. A psicanálise surgiu no final do século XIX a partir dos estudos de Freud e consolidou-se durante o século XX. Foi uma das principais áreas de fundamentação da psicologia clínica do tratamento psicoterápico. O conhecimento construído por Freud compreende ao mesmo tempo uma teoria da personalidade, um método de investigação e uma forma de terapia. Freud era neurologista, se interessava por enfermidade que afetava o comportamento humano. Um dos marcos da sua formação foi o estudo realizado com o médico francês Jean Martins, na cidade de Paris. Mais tarde, ao postular a existência do inconsciente e a importância das pulsões, Freud abandonaria o método hipnótico para se dedicar ao método de associação livre. O método de associação livre, enquanto forma de psicoterapia, consiste em solicitar ao paciente que relate qualquer pensamento naquele instante do tratamento, enquanto o analista procura estabelecer relações que façam sentido na descoberta da origem dos sintomas da doença psíquica. A dinâmica da personalidade depende da energia psíquica que flui entre o inconsciente, a consciência e o pré-consciente. O inconsciente consiste em um reservatório dessas energias que se encontra os instintos e as pulsões, tanto as que impulsionam para a vida como para a morte. A consciência representa uma estrutura
egóica, responsável pela compreensão da realidade exterior. Sendo assim, o pré-consciente se torna uma estrutura intermediária entre o inconsciente e a consciência. Segundo Freud, conteúdos psíquicos inconscientes podem vir a permanecer no pré-consciente, pontos para adentrarem a consciência a qualquer instante. Um dos estudos interessantes sobre essa dinâmica está na obra Psicopatologia da Vida Cotidiana de Freud. A estrutura da personalidade. Freud identificou-se psíquica e humana formada por três instâncias: o id, ego e superego. O id corresponde aos aspectos psicológicos herdados e presentes no nascimento, incluindo intuitos e pulsões, sendo assim, portanto, inconsciente. Ele opera pelo princípio do prazer, pois busca satisfação imediata, tanto pela ação reflexa quanto pelo processo primário que indica a realização de desejo. O ego consiste na realidade subjetiva capaz de distinguir a mente em relação à realidade exterior, enquanto o ID opera pelo princípio de prazer, ou seja, a busca pela satisfação imediata. O ego obedece ao princípio da realidade e procura discernir entre a realidade e a fantasia. Assim, a estrutura egóica procura encontrar alternativas reais satisfatórias para a realização do desejo, realizando testes de realidade por meio de funções cognitivas, intelectuais, percepção, memória, pensamento. Apesar de alcançar certo controle sobre o ID, o ego também precisa buscar o equilíbrio entre as pulsões do ID e as exigências do superego. Vem a fase oral. É a zona erogênica preponderante no primeiro ano de uma criança é a boca, pois o prazer advém da sucção do leite materno. A partir daí, há uma erotização da boca, dos lábios, da língua, em que a criança busca sugar objetos secundários como dedos, chupeta e alimentos. A boca se torna a principal fonte do contato do bebê com o mundo exterior. Nessa fase, os pais aprendem a tomar cuidado com objetos pequenos próximos à criança, pois se ela pegar qualquer objeto, tende a levá-lo para a boca. A fase anal. Entre 1 ano e meio e 3 anos de vida, a criança desenvolve o controle e os desinfectores. Músculos do ânus permitem o controle voluntário da retenção e expulsão das fezes. O prazer passa a advir desse controle da própria manipulação dos excrementos, fazendo com o ânus se torne a zona erogênica dessa fase. Essa possibilidade de controle desperta na criança a sensação de poder. Fase, fase fálica. No período correspondente da fase fálica ocorre entre os 3 e 5 anos de idade. Nessa fase, corresponde aos órgãos genitais em que o pênis ou falos se tornam os objetos de interesse das crianças de ambos os sexos. Nessa etapa, inclusive torna-se comum no ato da masturbação de meninos e meninas, incluindo a curiosidade sexual entre eles. Fase latência. Corresponde ao início do processo de escolarização. Ela compreende um período entre os 6 aos 12 anos de idade, período também conhecido como terceira infância ou meninice. Nessa etapa, a criança desenvolve habilidades na escola. Fase genital. Conhecido como adolescência. Nesse período, todos aqueles impulsos sexuais adormecidos durante o estágio da atenção relativados de forma intensa, com a chegada da puberdade. A principal contribuição da psicanálise para o contexto educacional é a proposta de um modelo de educação menos
repressora, a compreensão do professor em relação aos desejos, muitas vezes inconscientes, dos alunos, a excessiva preocupação com a educação moral rígida de valores, de normas acadêmicas, pode se tornar fonte de angústia e frustração para os estudantes em seu processo de formação. Outra contribuição importante seria o desenvolvimento de atividades pedagógicas que funcionam como um mecanismo de sublimação para impulsos sexuais e agressivos inaceitáveis socialmente. A partir da sublimação, os indivíduos podem dedicar-se a atividades espiritualmente elevadas, como as relacionadas como arte, a ciência e a promoção de valores humanos e de melhores condições de vida. A questão 2. Henry, né, nasceu em 15 de junho de 1879 em Paris, na França. Atuou em vários campos meio acadêmicos e da vida pública, como filosofia, medicina, psicologia, educação e política. Seu avô, Henri Alexandre Wallin, foi um grande político francês no campo da educação. Participou em intensos debates de movimentos políticos. Na Primeira Guerra, em 1914, serviu como médico exército francês, que levou a observar lesões cerebrais sofridas pelos ex-combatentes e, a partir de estudos, fez revisão de postulados neurológicos desenvolvidos quando atendia criança com deficiência. Tornou-se professor da Universidade de Sorbonne, em Paris, em 1920. Fez inúmeras conferências sobre psicologia infantil publicadas na tese de doutorado em 1915. Os principais conceitos é a relação entre o biólogo e o social. Um marco diferencial do pensamento Wallace consiste na busca da conciliação entre o biólogo e o social. Segundo o autor, existe entre o ser e o meu uma relação recíproca, cuja influência sobre o indivíduo não é inteiramente de domínio biológico, mas também social. Ele também atribui à emoção um papel importante no entendimento do psiquismo no processo educacional. O primeiro estágio é estágio impulsivo emocional, primeiro ano. Está marcado por uma impulsividade motora e emocional, com grande dependência do meio externo e social, especificamente de cuidados maternos. A principal forma de comunicação se dá por meio de emoção imediata, choro e medo. O segundo estágio é o sensório, motor e projetivo, de 1 a 3 anos. Nessa fase, a criança passa a explorar o mundo físico, manifestando um reconhecimento espacial dos objetos de si mesmo e uma maior autonomia em seus movimentos. Ocorre também o surgimento do mundo simbólico e da representação, impulsionando pela própria ação da criança. É a imitação, que é marcada pela participação e desdobramento do ato. O simulacro, caracterizado por uma simulação por gesto, em que é como haver um ato no objeto real. A tarefa principal dessa fase do desenvolvimento consiste na diferenciação do eu psíquico, a qual ocorrerá oposição, consiste na crise de oposição ao outro e uma busca de afirmação de si. Sedução, marcada pela necessidade da criança ser admirada, agradada dos outros. E imitação, momento de criação de personagens a partir dos outros por meio de suas qualidades e méritos. O estágio categorial de 6 a 11 anos. Nessa fase, a criança desenvolve capacidades importantes para o processo de escolarização, pois inicia o período do ensino fundamental. Ela passa a ter maior capacidade de atenção. Dos 12 anos em diante, a adolescência tem seu início de puberdade, por meio de transformações físicas no corpo, provocando também mudanças profundas no plano afetivo de pessoas, tanto em relação a si mesmo como a relação dos outros. A questão 3.
Cauê Roge nasceu na cidade de Oak Park, no estado de Lyon, Estados Unidos, 8 de janeiro de 1902. Sua família era cristã, o que provavelmente contribuiu para que esse interesse em teologia enquanto estudava na Universidade de Wisconsin. Estudou filosofia e teologia, começou a atuar como psicoterapeuta, introduzindo um método conhecido como terapia centrada no cliente. Ele usava técnicas de aconselhamento inovadoras para a época e criticava a psiquiatria ortodoxa. Posteriormente, sua abordagem passou a ser utilizada no campo educacional, em que Roger passou a ser considerado um dos grandes educadores do século XX. A abordagem humanista faz crítica significativa em relação às outras duas abordagens. A psicanálise é criticada por sua concepção de homem como um animal libidinoso e irracível, motivado por instintos sexuais e agressivos, e necessitando sempre de restrições e subordinação em relação a seus objetos. O homem viveria na ânsia de encontrar uma forma de conviver com um âmbito racional, de sociabilidade, mas sempre sujeito a frustração e infelicidade. Essa visão psicanálise incorreria em pessimismo e desesperança, acarretando o que o próprio Freud chamou de mal-estar da civilização. No caso do behaviorismo, a crítica volta-se à visão robotizada do homem, trazendo uma concepção de ser humano como uma máquina ou marionete, um ser passivo a ser um totalmente modelado, manipulado e condicionado pelo ambiente. Essa perspectiva de pesquisa com animais, ratos e pombos em laboratório para depois transferir para experimento com seres humanos, os quais poderiam ser absolutamente controlados pelas contingências e consequências do meio ambiente. Principais conceitos. Os conceitos de organismo e células. A teoria rogeniana apresenta dois conceitos importantes para se entender a personalidade humana. O organismo consiste no locus de toda experiência, compreendendo no campo fenomenal. Este campo é construído a partir de experiências conscientes, simbolizadas e inconscientes não simbolizadas, em relação do indivíduo com o meio. O modo como uma pessoa irá se comportar depende desse campo, de sua realidade subjetiva, e não diretamente de condições estimuladas por parte da realidade. Uma experiência pode ser, segundo Hauer, uma experiência pode ser considerada, pode não ser corretamente simbolizada e geralmente comportamentos inadequados. Então torna-se necessário fazer um teste da realidade de objetiva, pois o que a pessoa pensa não ser exatamente a realidade. Assim, Roger já havia defendido e postulado uma terapia centrada no cliente. Ele também vai propor uma educação centrada no estudante. O professor, como facilitador, na proposta não diretiva de Roger, o professor deve ser um facilitador, assim como em sua proposta de psicoterapia. O educador deve exercer uma influência indireta por meio de elaboração de perguntas, elogio, encorajamento e aceitação em relação aos alunos, evitando a tradicional influência direta, em que o mestre preocupa-se em dar ordens e criticar os alunos recorrendo a padrões autoritários de conduta. Educação democrática. A filosofia de educação de Roger reconhece a educação como responsabilidade do estudante, em que a escola deve dar condições e suporte para os alunos, tratando-se
como pessoas independentes, responsáveis e capazes de resolver seus próprios problemas. Seu objetivo é produzir técnicos bem equipados de conhecimento e transformar os estudantes em reprodutores passivos da cultura em que lhes é transmitida. Clima emocional na sala de aula, uma contribuição imprescindível da teoria de Rogeriana de respeito à atmosfera afetiva na sala de aula. Roger afirma que, se o clima na sala de aula for positivo, o relacionamento entre professor e aluno se torna agradável e favorece ao processo de aprendizagem. Nesse sentido, os alunos sentem descontraído e seguro, tornando-se mais criativos intelectualmente. Em contrapartida, professores que desenvolvem um clima tenso e negativo contribuem para o surgimento de hostilidade e ansiedade por parte dos estudantes. A triade rogeriana, aceitação, empatia e congruência. O professor que aceita sem julgar é autêntico em suas condutas e consegue compreender os sentimentos de seus alunos. Torna-se um exímio educador e desperta relações autênticas e democratas.